Olá, pessoal. Este é mais um ShojoCast. E este programa nasceu de uma ideia, né, que eu acabei tendo ontem, porque a Ayakano, né, que é a autora de Otomen, que começou a ser publicado aqui no Brasil pela Panini e nunca foi encerrado, mas é também a criadora do mangá Barao no Tsoretsu, ou Requiem of the Rose King, que é o nome internacional dele, que está com animação no ar neste momento. Eu não estou acompanhando, eu assisti somente o primeiro capítulo, resenhei lá para o blog, mas a autora ontem ela publicou na sua conta no Twitter, que eu sigo, né? E eu aconselho vocês que gostam de mangakás, de saber o que elas estão postando, elas postam imagens extras, elas fazem comentários, e o Twitter é muito utilizado por elas, então eu posso deixar lá o endereço da lista que eu fiz com artistas, só que tem artista que não é de mangá, mas enfim, você nem precisa me seguir, mas pode seguir a lista e aí acompanhar o que essas autoras dizem ou seguir as autoras que você quiser. Mas muito bem, ela fez um comentário, né, que foi traduzido e comentado pelo Anime News Network a respeito da animação que está no ar. Então, normalmente hoje as animações elas estão tendo temporadas muito curtas, de 11, 12, 13 capítulos, mas quando foi anunciado o anime de Requiem of the Rose King, a gente ficou até surpreendido porque anunciaram 24 capítulos, né? Então, duas temporadas pelos padrões atuais. Só que desde o primeiro capítulo, que foi o que eu assisti, ficou meio que evidente, né, que a animação ela seria um tanto pobre, a qualidade da animação para os padrões atuais, e né, as pessoas que estavam acompanhando o anime, já no segundo capítulo, começaram a reclamar que a coisa estava sendo meio atropelada. Então a autora, ela postou um comentário no seu Twitter, em japonês, então para o público japonês, não está postando para o mundo. E aí ela colocou assim: existem muitos eventos que o anime teve que cortar por causa do tempo. Se você está assistindo o anime Rose King, o mangá está lá para você também. Tem ainda mais batalhas, cenas sensuais, decapitações e sangue. Aí você que não conhece a história, né? Mas sobre o que é esse mangá? Esse mangá é um mangá histórico que se passa durante a Guerra das Duas Rosas. Foi uma guerra civil que aconteceu na Inglaterra. Logo no momento em que está terminando a Guerra dos 100 Anos, então a Inglaterra perde a Guerra dos 100 Anos, o rei da época, que é o Henrique VI, ele acaba sendo culpabilizado pela guerra, e ele tem muitos parentes que se acham mais competentes do que ele para reinar, então você vai ter uma guerra civil ali entre duas famílias reais, que todas são descendentes do mesmo rei da Inglaterra, que teve um montão de filhos, que é o Eduardo III lá atrás. Então, os Lancaster e os York. Um deles tem como símbolo uma rosa branca, o outro tem como símbolo uma rosa vermelha. O William Shakespeare, que é a base para o mangá, né? A autora diz que se inspirou nas peças do Shakespeare. Ele escreve várias peças, né, sobre esta guerra. Parte delas são cobertas, inclusive, por uma série da BBC relativamente recente, com a maioria dos grandes atores e atrizes britânicos da atualidade, né, que é The Hollow Crown. Mas, de qualquer forma, voltando lá, né, então, um mangá shoujo histórico que tem uma narrativa bem dark, né, bem assim dramática, meio que flerta com o horror, terror, flerta também com surrealismo, enfim. E o protagonista é o Ricardo III, né, que vai ser o último rei da casa de York. O Ricardo III, ele vai ser escrito pelo Shakespeare, né, e a gente tem evidências disso porque encontraram, né, os ossos dele, os restos mortais recentemente, ficou provado que era dele. Ele sofria, né, de um grave, né, ele tinha escoliose, ele mancava de uma perna, e tudo isso o Shakespeare coloca, né, na sua peça sobre ele, ou nas peças em que ele aparece, como um indício externo, físico do mal, né, da criatura ruim que ele seria. Shakespeare está escrevendo
para os reis, a dinastia Tudor, que sucedeu a dinastia York, que derrotou o Ricardo III no campo de batalha, porque mesmo com todos esses problemas físicos que ele tinha, ele era um cavaleiro, ele liderou exércitos, ele não ficou para trás, né? Ele não era de forma nenhuma uma criatura covarde ou menos cavaleiro ou menos homem dentro dos padrões da época. Mas muito bem. A autora, Aya Kano, ela pega essa questão das supostas deficiências físicas do Ricardo e ela dá uma nova interpretação que é muito interessante, é muito típica, né, do shoujo mangá. Ele tem um problema, ele é diferente, mas na verdade ele é uma pessoa intersexo. Então, é isso que o torna peculiar naquela época e faz com que a mãe dele, em especial, o trate como se ele fosse uma aberração, um demônio, né? Ela tinha vários filhos, todos os outros filhos homens eram perfeitos e tinha aquela criança estranha que ela considerava como amaldiçoada. Então, tudo isso é trabalhado dentro do mangá. Então, o mangá é muito rico e a Ayakano tem um traço maravilhoso, espetacular. Já no caso do anime, né, o próprio character design está muito aquém do character design da autora. Então, enfim, o que ela está dizendo aqui? Né? Ela está dizendo que o anime ele é uma adaptação do mangá. Né? Ele tem que fazer concessões, ele tem que fazer cortes. Em alguns casos, principalmente naqueles animes muito longos, ou que começam a ser feitos quando você tem ainda pouco material do mangá, vão criando situações e fillers e etc. Mas no caso aqui, ela está dizendo o seguinte: olha, quem quiser ler a história completa, detalhada, vai lá e pega o mangá. Bem, ela continuou escrevendo, né, no Twitter, no tweet seguinte, que o Anime News Network não traduziu, mas aí eu peguei e acabei fazendo uma tradução meia boca, e ela escreveu mais ou menos o seguinte: a animação tem vozes, sons, cores e movimentos, então a emoção aumenta bastante. E se você ler o mangá depois de assistir a animação, poderá reproduzir o diálogo com a voz do dublador. Então ela está partindo do princípio que mesmo no Japão, muita gente conhece o mangá através do anime, né? Isso não é novidade para ninguém, isso não acontece somente no Ocidente, não são todos os japoneses que acompanham mangá e anime. Aliás, né, eu encontrei, né, uma pesquisa que foi feita no Japão em 2019, não é tão recente assim, né? E ela perguntava o seguinte, né, para as pessoas: se, deixa eu achar aqui a pergunta, é pela Nippon Research Center. Então, ela perguntava se as pessoas tinham costume, acompanhavam com frequência os mangás e os animes. E aí, né, do total das pessoas entrevistadas, 33% disseram que assistem com frequência anime e leem com frequência mangá. Não sabe na mesma frequência. E aí, né, 41% daqueles que foram entrevistados, eles disseram que não fazem isso com frequência. Então, o que quer dizer, né? Que podem eventualmente assistir um anime ou ler um mangá, mas que não é uma prática contínua dessas pessoas. Então, por aí vocês tiram, então 33% sim, 41% talvez às vezes, e 26% diz que não nem leem mangá nem assistem anime. Então, a pesquisa pegou pessoas entre 15 anos e 79 anos, né? Então, assim, pegou do adolescente até o idoso. E 1% não responderam nada. Então, veja só. Então, mesmo no Japão, em que as pessoas, né, o produto é japonês, é feito lá, né, para agradar, né, o público local, em primeiro lugar, nem sempre as pessoas acompanham, as pessoas leem, com frequência, principalmente. E uma outra questão, né? Como o mangá, o Barao no Soretsu, ele é um mangá shoujo, que virou anime, muita gente que não consome mangá shoujo talvez tenha tido contato com o anime porque ele está na televisão japonesa. Né? Ele vai estar na mídia sendo anunciado, e aí a pessoa vai procurar o mangá depois. O que ela falou de a gente acaba, depois de assistir no caso ela falou do anime, mas eu falando, depois de eu assistir um filme, uma minissérie, quando eu vou ler o livro, muitas vezes eu ouço a voz do ator falando, né? E não
e não, quer dizer, aquela personagem ela ganha rosto, ela ganha cor, ela ganha mais movimento, ela ganha voz. Então, assim, depois que eu assisti Orgulho e Preconceito da BBC de 1995, eu não consigo ler, né, o Mr. Darcy lá em Orgulho e Preconceito, o livro da Jane Austen, sem ouvir o Colin Firth, né, o Colin Firth falando, não é outra pessoa ali dentro, né? Então isso acontece comigo, né? Principalmente quando o filme ou a série é consumido antes do livro, tá? Eu até tinha lido Orgulho e Preconceito antes de assistir a minissérie da BBC, mas ela foi tão marcante que acabou superando isso. Mas já, por exemplo, com Os Pilares da Terra, né, apesar de eu gostar bastante de algumas representações das personagens na minissérie, que eu não é uma das minhas favoritas, eu já não consigo fazer isso porque eu li o livro muito, mas muito antes de qualquer adaptação e o livro ficou bem firmado dentro de mim. Já com o Nome da Rosa, por exemplo, eu gosto do filme, assisti o filme muito antes, muito antes de ler o livro, mas assim, eu separo as duas coisas muito bem. Mas voltemos para anime e mangá, né? É, o que me fez gravar isso foi um comentário, né, que uma pessoa deixou no post que eu fiz. Eu fiz o post pro blog, postei lá no Instagram, e aí uma pessoa comentou, estou abrindo aqui o Instagram, porque está demorando. Me entristece muito que no meio otaku, anime e mangá são vistos quase como a mesma coisa. E por isso surgem essas demandas imbecis por adaptações fiéis, ou então gente que vai ler o mangá e fala de onde o anime parou, sem perceber que são mídias diferentes, com ambições diferentes e que deveriam serem tratadas como únicas. É uma pena o debate anime e mangá no Brasil ser tão simplório assim. Eu até concordo, né, com o que a pessoa escreveu, até que ela jogasse a coisa somente para o Brasil. Porque efetivamente a gente que acha que mangá e anime é tudo a mesma coisa, né? Se trata, né, de uma mídia só, que você pode. O anime terminou e aí eu vou pegar o mangá, quando na verdade a coisa não é bem assim, né? O que muitas vezes, né, fica muito claro, eu acho que foi meu amigo Alexandre Soares quem disse, né, que o anime ele é quase que uma propaganda do mangá, né? Então você faz o anime muitas vezes mais corrido, sem tantos detalhes, tendo que omitir coisas, cortar coisas, mudar coisas, para que as pessoas possam ir lá ler o mangá, como a Ayakano está falando aqui, né? Para o público japonês, não está falando para o público internacional, né? São mídias diferentes. Em alguns casos, o anime é bem fiel ao mangá. Em outros casos, o anime ele reconfigura o mangá. Pelo menos é a minha experiência, estou falando de experiência pessoal, na maioria das vezes o mangá é melhor que o anime. Ainda que em alguns momentos o anime possa ter ultrapassado o mangá, oferecido mais que o mangá original. Mas é muito raro que o anime seja melhor que o mangá. Assim, o mangá tem que ser muito ruim ou muito deficiente para que o anime supere tanto o mangá assim, né? Então, tem que ser percebido como produtos diferentes, de fato. É complicado tentar partir desse princípio, né? Depois que terminar o anime, em que volume termina o anime, né? Há sites especializados em dizer isso, né? Tais capítulos cobrem o volume X, o volume Y. E é até importante, né? Porque eu pulei. O mangá da Ayakano, né, o Barao no Soretsu, que está terminado, ela está lançando Gaiden agora, ele tem 17 volumes, né? 17 volumes dificilmente vão caber bem, a não ser que seja um mangá muito superficial, dentro de 24 capítulos de animação, tá? Agora, o que que a pessoa que comentou, acho que ela fez um equívoco, né? Dizer que isso é um problema do Brasil, né? Efetivamente, né, o meio, né, dos fãs brasileiros de anime e mangá tem problemas, né? Mas esse problema, ao que parece, está no Japão também, né? Assim, a gente tem que parar de olhar para o Brasil como o lugar do atraso, porque efetivamente, né, essa questão das pessoas não conseguirem separar uma coisa da outra, né? Ou acharem que o anime tem que ser fiel ao mangá, ou qualquer adaptação, né? Esse é um problema. Uma adaptação, ela é isso, uma adaptação. Ela não precisa ser fiel ao seu original. Em alguns momentos, ela vai ter que se afastar desse original
fundir personagens, omitir personagens, criar personagens para poder dar as amarras, fazer as amarras corretas. Aí eu separei, né, dois exemplos em que acontece muito no mercado japonês, são os dois exemplos shoujo que eu peguei. Um deles é Shoujo Kakumei Utena, está completando 25 anos agora, e o outro é Sailor Moon, está completando 30 anos. São dois casos em que houve um planejamento, né, de lançamento multimídia. Então, Sailor Moon foi lançado em 1992, mas desde 1991, se não me engano, você vai ter uma equipe sentando junto com a Naoko Takeuchi, planejando, vendo como é que o mangá vai ser lançado. O mangá de Sailor Moon, o da Sailor Venus veio antes. O mangá vai ser lançado e o anime vai estrear um pouquinho depois, né? Que tipo de brindes a Nakayoshi vai oferecer para poder chamar a atenção e ter um público ainda maior? Houve uma discussão também esta semana, né, na internet sobre por que, que o anime original, né, aquele que foi planejado simultaneamente pelo lançamento quase simultâneo com o mangá, por que, que ele fez mais sucesso entre o público no mundo inteiro do que a nova animação, que foi muito planejada e que deveria seguir mais o mangá, etc. E tal. Eu levantei uma série de questões, vou deixar o link do post lá do Shoujo Café, mas uma coisa, por exemplo, que as pessoas levantaram um tópico lá do Facebook do grupo do Shoujo Café, e que eram todos eles, né, crianças ou pré-adolescentes na época que Sailor Moon passou, né, que assistiram na manchete, acredito, né, quando Sailor Moon estreou já era adulta, que vão dizer o seguinte, né, o que, que eles apontaram? Que o mangá é muito centrado na Usagi. O anime deu mais espaço para as outras Sailors e fez com que elas pudessem ter as suas personalidades melhor desenvolvidas do que no próprio mangá original. Então, apesar do defeito do anime, porque isso é um defeito, né? Algumas pessoas levantaram lá, eu considero, né? De que a Usagi não tinha evolução, né? Ela começa burrinha, aí ela cresce, cresce, cresce na primeira temporada, e quando vai para a segunda ela tá burrinha de novo. E essa história da heroína de shoujo burrinha parece que é um fenômeno da época. No mangá não era assim, mas no anime é colocado desse jeito. Sailor Moon é assim, Fujigi Yugi também é assim, né? Posso até fazer um programa sobre isso em algum momento futuro. Mas o fato é o seguinte, né? O anime original, em alguns pontos, ele supera o mangá. E por isso ele tem um lugar especial no coração das pessoas. Da mesma maneira, quando a gente pega o Tena, né? O Tena é um trabalho de um coletivo, Bipapas, né? O mangá vai ser desenhado pela Shiro Saito. O mangá ele começa a sair um pouquinho antes na revista Tchau, que é das revistas, né, mais shoujo, mais infantis, é a mais infantil de todas, mas é de onde saem a maioria dos animes, né, principalmente para esse público criança ainda, né, de 9, 10, 11 anos. O Tena já é um mangá um pouquinho complexo, né? Mas você vê muito a mão da Shiro Saito ali dentro, né? É um mangá conservador, é um mangá feito de arcos um tanto desconexos, né? Você tem uma história principal e você tem Gaiden, né? E aí o que que o anime faz, né? E aí eu acho que é a mão do Kunihiko Ikuhara, que é, né, um diretor importante, que trabalhou em Sailor Moon também, numa das temporadas do Sailor Moon original, e que vai continuar a sua obra, e que trabalhou de novo com a Shiro Saito em SM no Sekai. Né? Mas no caso, o que, que acontece em Utena? O mangá de Utena só tem 5 volumes. É muito pouco. Né? É um mangá curtinho. 3 são de história, 2 praticamente é só Gaiden. Né? E aí o que, que o anime vai fazer? Ele vai integrar esses Gaiden numa história de vários arcos e vai criar e desenvolver personagens que não estão presentes no original. Então, por exemplo, a Nanami, né, que é a irmã do Touga, que é uma das personagens mais interessantes do anime e cujo visual eu acho que é inspirado na do Barry, né, que foi a última amante do Luís XV, né, que aparece lá como primeira vilã da Rosa de Versalhes, né, vilã entre aspas sempre,
A Nanami, no mangá original, ela só aparece, acho que num porta-retrato no volume 2, quando o Mickey e o Tena entram na casa do Touga escondidos. Ela tá lá num retrato. E dentro do anime ela ganha, né, um espaço enorme. Aí você vê, você pegou um mangá de 5 volumes e transformou num anime excelente de 39 capítulos, sem encheção de linguiça, né? Usando muito bem a animação da época, com uma música muito potente, com excelentes dubladores. Então você reconstrói a história, ela não deixa de ser a que está no mangá, ela é a mesma história, mas muito mais aperfeiçoada. Então, assim, é possível que o anime supere o mangá original. Você pode dizer, ah, eu gosto mais do mangá de Utena. Tudo bem, né? Eu prefiro o anime. Né? E de todas as encarnações de Utena, mangá original, anime, mangá do Move e o Move, eu prefiro a série de TV. Né? Agora, para que o mangá da Ayakano pudesse ter sido melhor desenvolvido, ela precisaria de mais espaço, ela precisaria de como eu direi, né? Ela precisaria, a série precisaria de no mínimo uns 39 capítulos lá de Utena. Né? Quando a gente pensa na Rosa de Versalhes, a Rosa de Versalhes é um mangá de 10 volumes. A adaptação em animação que destoa do mangá em muitos aspectos, você tem ali a presença autoral do diretor, principalmente na segunda fase. Né? Você teve problema de produção, o primeiro diretor se afastou por doença, faleceu. A mão do roteiro é extremamente machista do roteiro do anime, mas o fato, por exemplo, é que um mangá de 10 volumes, e quem leu o mangá da JBC, que é a versão em 5, sabe que o final desse 10º volume, metade do 10º volume é um Gaiden, então um mangá de 9 volumes e meio, acabou virando uma animação de 40 episódios. Então você consegue trabalhar muito melhor, né, a obra ali dentro. Né? Quando é um mangá que você pode cortar coisas porque tem encheção de linguiça, você pode enxugar, tudo bem. Né? Era isso, né? Esse problema da pessoa não saber separar anime de mangá, da pessoa não entender, né, que o anime não vai, é uma adaptação, então ele não vai ser igualzinho ao mangá, o que não é possível, né, continuar a ler o mangá, não é possível com qualidade, que fique claro, né? De onde parou o anime, né? Não é um problema só do Brasil, tá? A gente tem que parar de achar que o nosso público é menos inteligente, menos capaz que os demais, né? Isso acontece no mundo inteiro. A Ayakano não está escrevendo para a gente, ela está escrevendo em japonês, para o público japonês que descobriu o seu mangá através da animação e que está achando que a animação não está tão boa assim. Ela está dizendo, olha, tem mangá. Ou para aquele pessoal que lia o mangá e foi ávido assistir o anime, querendo encontrar, né, algo tão bom quanto e, bem, está um pouco decepcionado. Mas é isso, né? Obrigada por assistir mais um programa. Eu acredito que esse programa vai sair rapidinho, ou seja, vai ter um programa e depois outro programa muito próximos. Aí eu já não sei quando eu vou conseguir fazer outro, né? Quando eu vou ter ideias, ou vou ter tempo para montar um programa organizado na cabeça, né? Um roteiro decente. Mas agradeço por vocês terem assistido. Sigam o canal se acharem que vale a pena. Deixem seu like. Obrigada pela atenção. Leiam Shoujo Café. Até a próxima. Tchau, tchau.